Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nele eu quero conversar com você sobre algumas notícias do mercado, notícias da Microsoft, Salesforce, que são empresas que estão à frente quando o assunto é IA, estão à frente quando o assunto são soluções de IA, e elas fizeram algumas pesquisas sobre como está o mercado hoje, em 2025, para onde que ele está caminhando e o que, que você deveria fazer. A gente vai bater um papo sobre o que você deveria fazer, porque nas pesquisas eles informam, eles falam sobre o que as empresas, as grandes empresas estão pensando em fazer, e eu quero dar aqui o meu pitaco, né? Porque, enfim, como um criador de um sistema de produtividade para IA generativa, eu acredito que eu tenho algo para falar e para mostrar para você algo que eles não deixaram claro aqui nessa pesquisa. Basicamente, são as etapas que você vai seguir para poder chegar lá, ok? Enfim, então aqui na pesquisa, ó, o que basicamente eles estão dizendo que atualmente, primariamente, eles estão conseguindo casos de uso legais aí com relação à produtividade, casos de uso da inteligência artificial relacionada ao que eles chamam aqui de produtividade, e traduzindo aqui, o que seria produtividade aqui dentro dessas pesquisas, né? Como você pode ver aqui, ó, o Teams Assistant baixou aqui a página, né? E ele trouxe essas informações todas aqui da página da Microsoft, e basicamente aqui, ó, essa página aqui, né? Essa página aqui. Enfim, o link está aqui mais acima, em uma pesquisa que eu pedi para ele fazer, mas é só para te mostrar que ele tirou da fonte própria lá da Microsoft, ok? Enfim, então, o que está sendo dito aqui é que eles estão tendo ganhos, a indústria já percebeu ganhos significativos com relação ao uso da inteligência artificial voltada para o que ele chamou aqui, ele utilizou aqui o termo productive use cases, enfim, para casos de uso de produtividade. Mas eu preciso traduzir isso aqui para você, que basicamente é fazer o básico com inteligência artificial. O que seria esse básico? É você, por exemplo, pedir para a inteligência artificial reformular um texto que você criou, para a inteligência artificial criar um e-mail que você precisa enviar agora, em algum contexto específico, para a inteligência artificial fazer uma pesquisa na web básica e te entregar algum resultado, enfim. Nessas tarefas, as empresas hoje já colheram o benefício, só que o que acontece? Aí eu vou dar uma opinião. Como inteligência artificial é acessível, uma empresa colhe esse benefício, mas a concorrente dela colhe também, né? Porque todo mundo pode utilizar. É uma tecnologia consideravelmente acessível. O ChatGPT tem versão gratuita, enfim, várias ferramentas têm versões gratuitas que você pode fazer um uso até legal ali da própria versão gratuita, ok? Mas qual que é o próximo passo, né? Porque, bom, a gente já sabe que a inteligência artificial pode nos ajudar. Então, qual que é o próximo passo? Segundo aqui a própria pesquisa aqui, ó, deixa eu ver aqui, onde que está aqui, ó, eles estão dizendo que estão tendo ROI, contudo, o foco esperado daqui para frente, né, é você, no caso as empresas, construírem industry specific, aqui use case. No caso, basicamente, aqui traduzindo aqui, esse trecho aqui, ó, qual que é a tendência, então, para os próximos 24 meses? É a empresa, principalmente as grandes empresas, não, na verdade, assim, começar pelas grandes empresas, e aí agora só abrindo um parênteses aqui, por mais que eu acredito que elas comecem, empresas menores, elas têm uma aceleração maior com isso e podem começar um pouco atrasado, enfim, fechando esse parênteses, mas empresas grandes estão começando agora, implementando, e espera-se que já colher, o que eu entendi aqui é que espera-se já colher grandes benefícios para os próximos 24 meses, de essa questão de ter casos de uso específicos da empresa, processos internos da empresa, feito por assistentes de inteligência artificial. Eu vou te mostrar aqui um caso prático que eu tenho feito para mim e que eu acredito que traduz muito bem isso daqui, ok? Enfim, mas aí aqui mais para frente ele confirma ainda mais isso. Talvez a minha câmera esteja na frente aí, mas eu vou ler aqui para você também. Então, dentro desse time frame, né, dentro desse tempo, mais companhias esperam construir, olha aqui, ó, Custom AI Solution, que basicamente é o que eu chamo de assistência de inteligência artificial ou agentes de inteligência artificial, que o Teams Assistant ajuda a construir, né? Enfim, claro que existem etapas às quais o Teams Assistant não vai ser a solução ideal, mas eu acredito, e eu vou explicar aqui o porquê, que para sair de onde a gente está, de onde a empresa está, até chegar nessas soluções customizadas, que imagino eu aqui,
aí agora inferindo, eles querem automatizar isso tudo. Para chegar, você vai ter que passar por soluções como o Teams Assistance para poder conseguir fazer da melhor maneira possível esses assistentes, esses Custom AI Solutions aqui, ok? Ou aqui, ó, incluindo Custom AI Copilots, agentes. E no caso, tecnicamente, um Custom Copilot AI agente aqui, esse Custom AI Solution, eles têm uma base técnica e um jeito de construir, de pensar que é o mesmo. Então, por isso que eu acho que tem tudo a ver aqui com o que eu vou mostrar aqui para você mais no final do vídeo. Enfim, então aqui tem a Microsoft falando isso, tem uma outra pesquisa aqui que eu fiz aqui, procurando, inclusive, trazer comprovação para uma ideia de vídeo que esse assistente que eu estou construindo me trouxe, enfim. Aí aqui também ele fala aqui de agents, olha aqui, ó. Agentes são somente, ó, AI agents são efetivos somente quando você tem dados para treinar eles. Isso tem a ver também com o que eu vou conversar aqui com você. Dentro da plataforma do Teams Assistance tem várias formas de você entregar dados para os seus assistentes, né? É claro que aqui dentro da matéria ele está falando de algo mais robusto, que é basicamente você ter uma área de análise de dados e chegar a conclusões, ou quer dizer, entregar esses dados para a inteligência artificial tirar conclusões, né? Criar estratégias, tirar conclusões, realizar atividades. Claro que aqui eles estão falando de algo muito mais robusto, mas em um nível inicial o Teams Assistant ele suporta isso também. E o ChatGPT também suporta, né? Eu não estou também puxando a sardinha aqui para a plataforma que eu desenvolvi, mas é só para exemplificar para você que até chegar nesse ponto, você precisa entender como se implementa isso para você já começar hoje a aplicar no seu dia a dia essa mesma estratégia, essa mesma tática, para que ao longo do tempo você consiga automatizar isso, quem sabe até em um tempo muito menor do que os 24 meses que eles estão colocando aqui para essas grandes empresas, né? Que é o que eles acreditam que o mercado vai até quando, até a data, até o período em que o mercado vai reagir sobre isso, né? Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Agents. Aqui, assistente de inteligência artificial. Aqui, ó. Ó, 75% das empresas aqui, ó, no caso aqui dos varejistas, isso é uma pesquisa da Salesforce, acredita que assistentes de inteligência artificial, agentes de inteligência artificial são essenciais, né? Enfim. E, bom, eu quis trazer isso para mostrar para você onde que o mercado está, que basicamente o mercado ainda está nessas tarefas mais básicas de inteligência artificial, e para onde que o mercado está indo, que é na construção de assistentes de inteligência artificial. E onde que o Teams Assistance se encaixa nisso, né? Repare aqui, eu estava aqui justamente fazendo e testando os assistentes de inteligência artificial que eu tenho, que no caso aqui são de marketing, aqui, ó, essa aqui é a minha equipe de marketing, né? Então eu tenho aqui o assistente do YouTube que me gera ideias, que é esse daqui, ó, ele me gera ideias. Eu tenho um assistente para o YouTube que me gera o roteiro, que é esse daqui, ó, o YouTube Script, né? Eu tenho esse assistente e tenho outros aqui, enfim, que eu estou construindo, inclusive estou utilizando o modelo Cloud 4 Opus para construir os prompts desses assistentes de uma maneira mais fácil, né? Mas enfim, aqui é um caso prático disso que eles estão falando, claro, em um nível menor do que eles imaginam acontecer daqui em 24 meses, né, em um nível de automatização menor, mas já é uma ferramenta robusta para que você consiga implementar essas questões, né? E, bom, o primeiro estágio é você utilizar a inteligência artificial para essas tarefas mais básicas, que na pesquisa eles estão chamando de tarefas de produtividade. O segundo estágio é você começar a criar prompts um pouco mais robustos e utilizar, por exemplo, no ChatGPT, no Cloud, né? E, enfim, isso talvez seja o seu caso, se você está aqui até agora me ouvindo, né? Você é provável que seja um entusiasta e goste das inteligências artificiais e tenha os seus prompts e já saiba criar os seus prompts, né? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, acredito eu, é você conseguir desmembrar um prompt mais robusto, um prompt maior, que busca fazer mais coisas em tarefas menores. Por exemplo, você pode ter um prompt que te ajuda a criar roteiros para vídeos do YouTube. Você pode ter um prompt bom para isso. Só que aí o que acontece? Qual que é a tendência desse prompt? A tendência dele é ficar engessado, porque você vai ter uma ideia ali, você vai extrair uma ideia dele, vai ser legal. Mas e a segunda? E na hora que estiver lá sei lá,
20ª ideia, né? Enfim, 50ª ideia, será que ele vai começar a ser versátil o suficiente para sair entregando para você diferentes ideias? Né? Então, para resolver não só esse problema, mas o problema também da qualidade de resposta que um prompt maior, um prompt que eu estou chamando aqui de mais robusto, poderia te entregar para resolver esses problemas, né? Quais problemas? O primeiro, essa questão do engessamento. Se você tem um prompt só, ele tende a ficar um pouco engessado, né? E a segunda questão é que montar um roteiro para o YouTube não é lá uma tarefa tão simples assim, né? Porque se fosse simples, poxa, todo mundo crescia de maneira fácil dentro do YouTube, né? E é bem difícil fazer isso. Enfim, principalmente alinhado com a sua estratégia de marketing, principalmente alinhado com o seu tom de marca, tom de voz, né? Enfim, é algo difícil. Então, qual que é a ideia? É você quebrar isso, né? Não só essa atividade, né? Aqui no caso estou falando dessa especificamente, mas a ideia é você pegar uma atividade maior, um pouco mais complexa, e principalmente complexa do ponto de vista das inteligências artificiais, né? Não complexa no seu ponto de vista, talvez você tenha facilidade para criar isso, mas enfim, então é complexa do ponto de vista das inteligências artificiais. Então você quebra isso. No meu caso aqui, como que está agora para mim? Eu tenho um aqui que me gera ideias, eu vou te mostrar aqui. Eu tenho um aqui que gera os roteiros, aqui ó, esse aqui eu estou preparando ele. E tem um aqui que vai me gerar a descrição depois que eu criei o vídeo. Ou então, depois que eu criei o script aqui, ele já pode me dar a descrição. Isso é uma coisa que eu ainda estou ajustando aqui, eu estou trabalhando nessa última semana na criação dos meus assistentes, junto com várias outras atividades aí que eu preciso fazer, né? Enfim. Aí, aqui eu vou mostrar aqui para você agora um exemplo de conversa que eu tive com esse que me gera ideias, né? Aqui, ó. Por exemplo, saiu o modelo da Cloud agora, o Cloud 4, e eu quero fazer um vídeo sobre ele. E eu tenho aqui esse agente de inteligência artificial, eu tenho aqui o prompt, olha só, dá uma olhada no prompt dele, depois eu posso até mostrar para você como construir esses prompts de maneira fácil, eu construí ele justamente com o modelo 4, o Opus da Cloud, que acabou de sair, né? Já está aqui na plataforma já está em produção, enfim. Eu construí o prompt dele, vim aqui e pedi para ele, ó, saiu um novo modelo de IA de uma grande empresa, você pode fazer, aí no caso aqui eu chamei o Scrapper aqui para mais informações. O Scrapper é uma ferramenta aqui que eu tenho, para eu não ter que adicionar ela aqui embaixo, uma vez que eu ainda não tinha adicionado, eu usei o atalho dela aqui e passei o link. E falei que eu queria aproveitar esse hype para poder fazer um vídeo. Aí o que, que ele fez? Ele baixou aqui, ó, ele utilizou a ferramenta Scrapper, basicamente ela pega o conteúdo de uma página web e ela coloca aqui, caso eu quiser dar uma olhada aqui, eu tenho condições, e ele me joga ideias aqui, ó. Ele coloca ideias aqui para mim, né? E eu estou ainda no meu primeiro uso aqui desse assistente. Ele já colocou aqui para mim ideias bem interessantes, ideias bem compatíveis com o que eu quero. Cada um desses vídeos aqui são ideias excelentes. Um e outro não dá exatamente para me gravar, porque falta uma provazinha aqui, uma prova ali, talvez um case que tornaria esse vídeo mais interessante, mas ao longo do tempo a tendência é eu ajustar isso para a minha realidade, como eu tenho feito aqui, já acredito que já consigo um resultado bacana aqui desse assistente, enfim, e vou melhorando ao longo do tempo. Aqui, deixa eu ver aqui se foi aqui que aqui que foi uma coisa legal. Ele me gerou essa ideia, aí entra essa questão do assistente, da capacidade dele de fazer coisas diferentes, não coisas diferentes, mas coisas mais corrigir aquele problema de não ficar engessado. Dá só uma olhada nisso daqui que eu fiz, pensando justamente nessa questão de não deixar o meu assistente engessado. Eu construí o assistente, tenho aqui o suporte da ferramenta para fazer o seguinte. Agora eu quero uma nova ideia. Use a pesquisa no web com Perplexity para criar um novo tema. Não me pergunte o tema que vai pesquisar, pois esse é o seu trabalho agora. Ache algo interessante e relacione isso com tudo e me gere ideias. Até esse momento, eu não tinha ideia, por exemplo, que eu falaria com você aqui sobre as matérias da Microsoft, da Salesforce. Então, o que, que ele fez? Ele fez uma pesquisa para mim, aqui o resultado da pesquisa, né? Aí depois ele fez outra pesquisa aqui, né? Porque ele decidiu fazer uma segunda pesquisa, não fui eu que pedi essa segunda pesquisa. Repare que está aqui a primeira pesquisa, depois a segunda pesquisa. Ele tirou uma conclusão aqui, olha só. Agora,
Olha só que legal aqui, ó. Eu perguntei para ele daquilo que ele me trouxe, de todos esses dados que ele encontrou, dessa ideia de vídeo, o que que eu poderia de fato provar, né? Não só jogar dados para vocês aqui no caso. O que que eu poderia provar? Aí ele falou que, ó, o que que consegue provar, me deu as fontes aqui, ó. Olha só que legal. Falou o que que não pode ser provado, né? Mas ele me deu, tipo, ele fala o que que não pode ser provado, mas fala qual que é o problema que tem nisso, qual que não tem, se eu posso utilizar um argumento lógico, ele me fala esse tipo de coisa também, né? E aqui, ó, eu pedi para ele visitar cada uma das páginas que foram resultados da pesquisa, porque a pesquisa ela veio sumarizada com as páginas. Eu pedi para ele visitar os links que ele achar mais importante. Ele fez a visita aqui, ó, nessas outras duas ferramentas e responder mais uma vez a minha pergunta para me dar mais confiança de gravar um vídeo aqui para você e colocar essas informações, esses dados. Então, aí o que que ele fez? Ele colocou aqui as informações, colocou o link aqui do lado, né? Claro que eu tive que ainda ter uma conversa aqui com ele para chegar nesse resultado, mas repare que foi uma conversa bem mais avançada e eu cheguei a um resultado muito interessante, pelo menos na minha opinião de vídeo, já com as informações que eu precisava para corroborar aquilo que eu gostaria de falar e que tem tudo a ver com, por exemplo, no caso, o meu produto, o Teams Assistant, porque ele não só encontrou um tema interessante na internet, mas encontrou um tema que tem total relevância com a minha plataforma, porque a minha plataforma ela prega essa questão de você criar assistentes de IA, tanto é que o nome é Teams Assistants, né? Times de assistentes. Então ele encontrou uma matéria relevante para mim e, poxa, me trouxe dados. Claro que eu tive que conversar um pouco mais aqui com ele, mas a partir desse feedback, das coisas que eu vou vendo aqui que é possível fazer, porque apesar de ter construído a plataforma, eu mesmo fico, às vezes, surpreso com o que a plataforma faz, mas no caso, integrado, claro, com inteligência artificial. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu a primeira vez que isso aconteceu foi eu pedir para ela para, por exemplo, fazer pesquisas e ela não fez uma pesquisa só, por exemplo, essa daqui, ó, ela não fez uma só, ela fez duas. Ela fez uma pesquisa, analisa, decide se precisa da próxima pesquisa e faz aqui a próxima pesquisa, né? Enfim, isso é o tipo de coisa que quando eu vi aqui a primeira vez na plataforma, eu fiquei um pouco surpreso. Isso acontece também, um caso curioso, como eu sou também desenvolvedor da parte técnica, frequentemente eu peço para ele gerar um código, executar um código, e ele gera o código, executa o código dá erro, e ele corrige esse código para uma versão melhorada, enfim, faz coisas bem interessantes com essa capacidade que ele tem aí de executar essas ferramentas, capacidade de pensar, enfim, que ajuda, no caso, a gente a construir os nossos assistentes de inteligência artificial. E uma vez que você chegou nesse estágio, tem aí os seus assistentes de inteligência artificial, imagina que, vamos pegar aqui o meu caso, depois que eu tiver os meus assistentes já entregando para mim as respostas do jeito que eu quero, porque aqui no caso eu ainda vejo mais um passo aqui, que é o passo da validação dos dados. Eu ainda vou construir mais um assistente que vai pegar a ideia e vai encontrar os dados e vai juntar tudo isso, enfim, em vídeos futuros eu mostro. Mas depois que eu tiver tudo isso construído, eu posso automatizar isso. Eu posso pegar desde a ideia, desde a concepção da ideia, né, para ele gerar ideia. Eu posso ter um assistente que escolhe ideias por mim a partir de algum critério. Depois, eu vou ter o assistente que cria o roteiro, o esqueleto do roteiro. Na verdade, eu já tenho construir e está me dando já respostas legais ali. Depois eu vou ter aquele que constrói o roteiro por completo. E, poxa, se eu até quiser delegar isso para um avatar de inteligência artificial, eu vou conseguir. Mas por que eu vou conseguir? E eu vou conseguir criar vídeos bons. Não é qualquer vídeo. São vídeos bons, com roteiros bem preparados, bem pensados, né? E o mais interessante disso também é que o melhor modelo não faz tanta diferença assim. Apesar de eu estar utilizando aqui um modelo muito bom, que é o Claude 4 Sonnet, justamente porque ele saiu e eu estou testando, eu fiz testes também com o GPT-4 Mini e eu tive respostas consideravelmente parecidas com a resposta que o Claude Sonnet entregou, e acredito eu ser porque o prompt já está bem ajustado, o foco do assistente, o assistente ele é bem focado, né? Então acredito que isso tudo se soma para que a gente nem precise de um assistente tão bom, de um modelo de inteligência artificial tão bom assim, para poder entregar uma resposta de qualidade. Enfim, eu acredito que eu já cumpri o objetivo desse vídeo, que é falar para você, o mercado atual, para onde que ele está indo, uma solução que acredito eu está nesse meio do caminho. Se você quiser assinar, o link está aqui embaixo.
Se você precisar de alguma consultoria para criar os seus assistentes de IA, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo, ok? Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, quer dizer, considere deixar o seu like. Se você gosta de inteligência artificial, considere se inscrever no canal. Fico por aqui. Até uma próxima. Tchau.